Olá, tudo bem? É um prazer estar participando de mais um Conoed, dessa vez trazendo uma palestra, né? Nesse congresso tão importante para as famílias educadoras brasileiras. Muito me alegra poder contribuir com esse tema de fundamental importância para as famílias, que é os prejuízos, né, que são trazidos pelas telas, pelo contato com as telas, com os aparelhos eletrônicos, na infância, né? Então, é realmente um tema muito atual, um tema que diz respeito a todos nós, e eu espero poder contribuir de alguma forma com a educação domiciliar de cada um de vocês. Para começar, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Gemima, sou casada com o pastor Samuel. Nós moramos na cidade de Mossoró, congregamos na Presbiteriana Central aqui da cidade e somos pais de duas menininhas, Sara, de 3 anos, e Elisa, de 1 ano. Então vamos começar e eu gostaria de introduzir o nosso assunto falando um pouco sobre a educação clássica. Afinal, o nosso tema é os prejuízos das telas para a educação clássica cristã. Então eu preferi começarmos entendendo o que é a educação clássica, compreendendo a educação clássica cristã, entendendo o que a gente precisa fazer, né, o que nós devemos fazer para atingir uma educação clássica cristã, para depois então a gente entender o que atrapalha a prática da educação clássica cristã. Então, vamos lá. O que é educação clássica? Quando a gente vai estudar sobre educação clássica, a gente vai encontrar a definição de que a educação clássica é a educação liberal. É a educação fundamentada nas 7 artes liberais, que são o trivium e o quadrivium. Para quem nunca ouviu falar em trivium e quadrivium, né, a gente tem uma definição bem simples aqui, que o trivium ele é o conjunto de 3 artes liberais que são pertinentes à mente: a gramática, a lógica e a retórica. Então, a gramática é a arte de inventar e combinar símbolos. A lógica é a arte de pensar. E a retórica é a arte de comunicar. Isso constitui-se no trivium. Essas 3 disciplinas, essas 3 matérias fundamentais que consistiam no currículo da educação medieval. Esse currículo das 7 artes liberais, ele já remonta desde o século II, porém como trivium e quadrivium, né, categorizado dessa forma, somente na Idade Média. O quadrivium, então, o que é o quadrivium? O quadrivium é o conjunto das 4 artes liberais pertinentes ao estudo da matéria: a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. A aritmética é a teoria do número. A música é a aplicação da teoria do número. A geometria é a teoria do espaço e a astronomia é a aplicação da teoria do espaço. Para os padrões greco-romanos, a educação ela se resumia a 2 grandes e importantes áreas: a palavra e o número. A palavra era o trivium e o número o quadrivium. A educação consistia assim, em que o homem ordenasse os elementos do mundo através de suas palavras. Pesquisando um pouco sobre o tema da educação clássica, eu encontrei uma palestra do Dr. Steve Turley, e ele diz nessa entrevista sobre a educação clássica cristã que o mundo clássico ele acreditava que todo ser humano era um microcosmos, que estava dentro de um macrocosmos, né? E assim como esse cosmos, esse cosmos maior, né, esse mundo, esse universo funcionava, os microcosmos, né, os seres humanos também funcionavam da seguinte forma: eles eram constituídos de 3 valores fundamentais: o logos, ethos e pathos. Logos corresponde, então, às capacidades intelectuais do indivíduo. Ethos, às capacidades morais do indivíduo. E pathos diz respeito às suas capacidades estéticas. Então, a verdade era encontrada através do raciocínio, a bondade através da consciência moral e a beleza através das capacidades emocionais e físicas.
Mas então a gente se depara com o problema da educação clássica, meramente, né? A educação clássica medieval. Qual que é o problema dessa educação clássica? Ela é humanista e antropocêntrica. Ela não tem vistas à glória de Deus, né? Ela não tem esse objetivo de dar glórias a Deus. O homem, ele ordena o mundo através de suas próprias palavras e ele alcança o equilíbrio da sua alma através dos seus esforços intelectuais. Então, nós vemos aqui que para nós cristãos que temos como fim principal a glória de Deus, a educação clássica ela desviava-se desse objetivo. Ela desvia-se desse objetivo, pois centraliza-se totalmente no homem. Então, a educação clássica cristã ela vai resgatar os valores fundamentais da educação e ela vai se utilizar do modelo clássico para dar glórias a Deus. E ela vai compreender, né, como o próprio casal Bluedorn, né, no seu livro Ensinando o Trivium, eles defendem que, na verdade, esses valores, né, esses fundamentos da educação clássica, o trivium, o quadrivium, eles já estão fundamentados na palavra de Deus, né? Então eles defendem que, na verdade, nós não estamos resgatando ou adaptando ou transformando a educação clássica como que querendo encaixar no molde cristão. Não, nós estamos apenas utilizando o modelo que já está na própria Bíblia, só que redimindo para Cristo, né? Esse modelo que foi distorcido pela educação clássica, porque centralizou todos os seus esforços, os seus objetivos no homem, e estamos trazendo a glória de volta para Deus. Então, a educação clássica, né, ela utiliza-se desse modelo clássico para servir ao Deus verdadeiro. O trivium e o quadrivium são, na verdade, como lentes que auxiliam os homens a enxergarem Cristo em todas as áreas da vida, né? Eles vão utilizar essas áreas de conhecimento, essa maneira de aprender, para enxergar e dar glórias a Cristo em todas as áreas da vida. A gramática, a lógica e a retórica, elas servem para nomear, conhecer e comunicar as verdades acerca da vida criada por Deus. A aritmética, a música, a geometria e a astronomia servem para que o homem conheça a ordem e a beleza da criação de Deus, deslumbre-se com o seu majestoso poder e reconheçam em cada pequeno átomo daquilo que se pode descobrir no mundo. Então, como nós vimos aqui, tudo que nós conhecemos, né, revela a majestade de Deus, o poder de Deus, a ordem e a beleza de Deus e nos fazem ser transformados pelo poder de Deus. Nos faz ter uma mente livre para dar glórias a Deus e para servi-lo melhor no mundo. A verdade, a bondade e a beleza na educação clássica agora não diz respeito ao cosmos meramente ou ao microcosmos, mas diz respeito a Cristo. A verdade é Cristo, a bondade é a bondade de Cristo e a beleza é a beleza da majestade de Cristo. Todas as coisas revelam a sua glória, todas as coisas revelam Cristo e devem ser feitas, estudadas, trabalhadas para a glória de Cristo. Quais são as características do modelo bíblico de educação? Eu peço que vocês prestem bem atenção nesses 4 pontos, porque eles vão ser muito importantes para o andamento da nossa palestra, mais na frente. Esses 4 pontos, eles estão no livro Ensinando o Trivium, do casal Bluedorn. Eles são os seguintes. O primeiro ponto, né, a primeira característica do modelo bíblico de educação é que ele começa com a revelação divina. Isto é, ele é pautado pelas escrituras sagradas. Nós temos aqui alguns versículos nos slides que mostram que a escritura, ela é o fundamento da educação, né? A palavra de Deus traz os valores, os princípios, os objetivos da verdadeira educação. Uma educação que não fundamenta, né? Não tem premissas bíblicas, ela não pode ser considerada uma educação cristã, de fato. Então, o modelo bíblico de educação, ela começa com essa revelação, ela considera de maneira máxima e total o poder da palavra de Deus, né, os preceitos ali descritos, e considera isso para todas as áreas da vida. Não faz nenhuma distinção, né, do que é educação formal e educação religiosa, né? Nós cremos que toda educação, ela parte desse princípio da revelação divina. O segundo aspecto é que acontece no lar, através dos pais aos seus filhos. E essa é uma determinação muito clara nas Escrituras, né? Que nós vemos em várias passagens da Bíblia. Nós vemos que Deus exige isso dos pais, que os pais transmitam aos seus filhos a educação que Deus requer deles, né? Deus requer dos pais. O terceiro aspecto é que ela prepara as crianças integralmente para a vida adulta.
Então, o objetivo não é criar um mundo paralelo infantil ali, né? Um mundo à parte, onde as crianças vão ser crianças distantes dos objetivos da vida adulta. Essa educação ela vai preparar e capacitar essas crianças para a fase adulta. E o último aspecto é que ela tem em vistas, né? Ela tem o objetivo final dela é a santidade, a separação para o serviço a Deus. Então, ela não visa meramente uma intelectualidade, né? Ser superior, ou o mercado de trabalho, ou ter ali pessoas eruditas, né? Altamente inteligentes. Não. O objetivo dessa educação é que Deus seja exaltado, né? Que a glória de Deus seja manifesta e formar pessoas santas, né? Pessoas separadas para Deus. E aí a gente vê, baseado nesses 4 pontos, o que é necessário para a prática da educação clássica cristã. Então, pensando no primeiro aspecto, de considerar a revelação divina, a escritura, né? Como premissa fundamental, como base de toda a educação, a gente vê que é preciso o temor de Deus, né? E considerar a palavra de Deus como fonte de sabedoria e instrução. Então, é preciso que a família, de fato, tenha esse temor, tenha essa prática de levar a sério a escritura, né? O segundo aspecto é com relação à família, né? O ponto que a gente viu lá, só voltar um pouquinho aqui, é que a educação acontece no lar através dos pais a seus filhos. Então, para que essa educação aconteça, né, de pai para filho, de mãe para filha, ali naquele ambiente ali do seio familiar, é preciso que essa família invista tempo, né, junto. Vida comum do lar, cultivo da obediência, fortalecimento das relações afetivas, familiares, tanto dos cônjuges, né, tanto do casamento, como entre pais e filhos e entre irmãos. Também essa família precisa se relacionar com os avós, com os primos, demais membros da família extensa. Então, esse tempo familiar, esse convívio, essas relações ali, elas são fundamentais para que a educação clássica cristã possa acontecer de maneira efetiva. O terceiro aspecto, né, que é a preparação para a fase adulta, nós vemos aqui o desenvolvimento de habilidades, dons e capacidades que podem ser cultivadas dentro e fora da rotina familiar para promover, né, o senso de dever, de trabalho, serviço ao próximo, responsabilidade, ética, moralidade, inteligência, sabedoria para a preparação dessas crianças e adolescentes para a fase adulta. Então, toda essa capacitação não vai começar simplesmente quando eles terminarem os ensinos formais, né, quando eles já tiverem adultos. Não, toda essa educação começa de cedo, do berço, né? Essa preparação para a fase adulta começa desde cedo. Esses dons, talentos, o senso de dever, moralidade, ética, trabalho, relacionamentos em geral, né? Tudo isso é formado desde o início, né? Faz parte da educação clássica cristã. E o último aspecto é que eles precisam entender que tudo que eles vão estudar, né, todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento vão ser para que Deus seja glorificado ali. O objetivo final da educação é a santidade deles, né, que eles possam glorificar a Deus por meio do trabalho, do estudo, de tudo que eles fizerem, possam glorificar a Deus e possam se deslumbrar com a glória de Deus, né? É como a pergunta do catecismo, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, não apenas fazer isso externamente, mas que este indivíduo, né, possa gozar da presença de Deus, possa desfrutar da presença do Senhor e manifestar a sua glória no mundo. E aí entramos no problema, né? No nosso obstáculo, o nosso tema aqui, que é o problema das telas, né, na infância, e como essas telas, como esse contato com as telas vão prejudicar a aplicação da educação clássica cristã. A gente vê aqui uma citação que está no Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi feito em 2018. Esse manual, ele tem o título Menos Telas, Mais Saúde. E eu vou, ao longo da nossa palestra, vou citar algumas partes desse manual, pois eu achei muito interessante, né, algumas pesquisas, algumas coisas que eles mencionam lá e são bem importantes para a nossa reflexão. Aqui a gente tem crianças em idades cada vez mais precoces têm tido acesso aos equipamentos de telefones celulares e smartphones, notebooks, além dos computadores que são usados pelos pais, irmãos ou família.
em casa, nas creches, em escolas ou mesmo em quaisquer outros lugares, como restaurantes, ônibus, carros, sempre com o objetivo de fazer com que a criança fique quietinha. Isto é denominado de distração passiva, resultado da pressão pelo consumismo dos joguinhos e vídeos nas telas e publicidade das indústrias de entretenimento, o que é muito diferente do brincar ativamente, um direito universal e temporal de todas as crianças e adolescentes, em fase do desenvolvimento cerebral e mental. Esse parágrafozinho, a gente vê que ele se aplica não, a gente precisa ir muito longe para a gente ver crianças assim. E elas podem estar dentro da nossa própria casa. Crianças que têm o celular nas mãos, ou tablet, né, notebooks, estão ali entretidas, né, nesse mundo virtual, nesse universo virtual. E muitas vezes com esse objetivo, de ficarem quietinhas ali enquanto nós adultos fazemos alguma coisa. Fazemos nossas atividades domésticas ou trabalhamos em casa de home office e a gente dá aquele tablet, aquele eletrônico ali, o jogo de videogame, enfim, para que as crianças fiquem ali, né, distraídas e não nos atrapalhem. Isso é muito comum e nós vamos ver, né, ao longo da nossa palestra que isso vai de fato ser um grande obstáculo para a aplicação da educação clássica cristã. No manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles apresentam uma pesquisa que eu achei bem alarmante. Uma pesquisa feita com 2.964 famílias brasileiras, né, com crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. E veja o resultado dessa pesquisa. 86% dessas crianças e adolescentes estão conectados. E se a gente fizer a proporção, né, do país, assim, a gente vai ter 24,3 milhões de crianças e adolescentes conectados. Pelo celular, 93% com compartilhamento de imagens, de mensagens instantâneas. 80% meninas e 75% meninos. Uso de redes sociais, 70% meninas e 64% meninos. Fotos e vídeos, 53% meninas e 44% meninos. Jogos online, 39% meninas, 71% meninos. E jogos offline, 56% meninas e 65% meninos. Além de vídeos, programas, séries e filmes. Pessoal, editando a palestra da Gemima, eu percebi que esses dados que ela acabou de mencionar, eles ficaram um pouco complicados. Então eu fui até a pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria para tentar expor para vocês de uma forma um pouco mais clara, e eu vou tentar decifrar um pouco do que a pesquisa apresenta, tá? Não foi a Gemima que fez bagunça, a pesquisa ela é um pouco complicada quando você lê assim. Então eles falam o seguinte: este uso ocorre, ou seja, ela está falando que 86% das crianças ali, elas estão conectadas. Isso representa 24,3 milhões de usuários da internet, tá? Desses 24,3, 93% acessam isso pelo celular. Então é um número bem grande de pessoas que está acessando pelo celular, né? De crianças, né? Que está acessando pelo celular. Sendo que com compartilhamento de mensagens, ou seja, desse tempo que eles estão usando a internet pelo celular, os meninos usam 75% do tempo para trocar mensagem, ou seja, estão lá no WhatsApp, por exemplo, trocando mensagem. E 80% das meninas usam o tempo delas trocando mensagens na internet. Quando a gente fala de rede social, a gente tem que as meninas usam 70% do tempo delas em rede social. E a gente vê os meninos usando 64% do tempo deles em rede social. Quando a gente está falando de fotos e vídeos, e eu entendo, porque a pesquisa não é clara, que essas fotos e vídeos elas podem estar numa rede social, elas podem estar numa troca de mensagem, por exemplo. As meninas elas estão vendo vídeo ou vendo fotos em 53% desse tempo. E os meninos, dentro do tempo que eles têm, em 44% do tempo deles é para fazer isso, é para ver foto, é para ver vídeo. Quando a gente está falando de jogos, a gente vê que a situação ela inverte. Ou seja, os meninos estão usando mais o dispositivo celular para jogar. Então a gente vê que 39% do tempo das meninas é usado para jogos. E a gente vê que 71% do tempo dos meninos, quando eles estão lá no celular, é usado para jogar, né? E aí a gente tem os jogos online, nesse caso, e a gente tem os jogos offline.
Os jogos offline, as meninas usam, desse tempo que elas estão ali, 56% e os meninos 65%. Então, eu tentei explicar para ficar um pouco mais claro e espero que tenha ficado um pouco mais claro. Não é tão simples de entender. O fato é que a gente tem nossas crianças usando bastante o celular. E aí a Gemima vai continuar nossa palestra. Espero que vocês estejam gostando. Então, nós vemos aqui que nossas crianças e adolescentes, elas estão entregues às telas, né? No país, nós temos 86%, né, dessas crianças conectadas. Relataram riscos de conteúdos sensíveis sobre alimentação e sono em 20%. Formas de machucar a si mesmo em 16%. Formas de cometer suicídio em 14%. E experiências com drogas em 11%. Cerca de 26% foram tratados de forma ofensiva e 16% relataram acesso a imagens e vídeos de conteúdo sexual. 24% ficaram muito tempo na internet e 25% relataram não conseguir controlar o tempo de uso, mesmo tentando passar menos tempo. Então, nós vemos aqui que os adolescentes, as crianças, né, elas até tentam, elas percebem, né, que estão passando tempo demais, mas não conseguem controlar esse vício, né? Essa prática. E isso acontece até mesmo com pessoas maduras, né? Com pessoas adultas. Nós percebemos isso, a dificuldade de se desvincular, de se desligar, de diminuir o tempo de uso das redes, dos aparelhos eletrônicos, quanto mais em mentes imaturas e ainda em formação, como a das crianças e adolescentes. E nós vemos aqui que há dois grandes problemas quando o assunto é telas na infância. E o primeiro é o conteúdo, né? E o segundo é a hiperestimulação. E com relação ao conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que a gente vê que há vários problemas relativos ao conteúdo. Na educação clássica cristã, nós temos a proposta o quê? No primeiro aspecto, né, da palavra de Deus, da revelação divina, nós temos preço pela escritura sagrada, né? Uma consideração máxima à escritura, o temor de Deus. Mas os programas infantis e juvenis, né, eles apresentam um mundo que nega a Deus, um mundo virtual ali, sem a presença de Deus. Omite Deus, né? Deus não está ali presente. Personagens que, quando estão em apuros, eles recorrem às estrelas, à natureza, aos espíritos dos mortos, à magia, menos a Deus. Eles estão sempre ali vivendo um mundo paralelo onde Deus não existe. Um outro aspecto é a valorização das relações familiares, que a educação clássica cristã coloca como premissa fundamental. As relações familiares precisam acontecer, né, de forma plena, de forma intensa, efetiva ali. Mas os conteúdos televisivos infantos juvenis, eles apresentam um incentivo muito grande à desobediência, à ira, à rebeldia, o desprezo à família, o desprezo à masculinidade, à feminilidade, entre tantos outros problemas que dizem respeito à família. Sem contar que a criança ali entregue às telas, ela não tem prazer, né, nas relações reais. O terceiro aspecto que nós vemos é a preparação para a fase adulta, né, que nós já vimos anteriormente. E aqui nós vemos como esses programas infantis, né, desenhos animados, TV aberta especialmente, mas também de TV fechada, eles promovem o contrário daquilo que se requer na educação clássica cristã. Eles produzem, né? Eles promovem o egoísmo, o consumismo, a imoralidade sexual, a linguagem torpe e etc. Então, nós temos ali uma total desconstrução daquilo que nós queremos construir nessas crianças que vão se tornar adultos em breve, que logo mais estarão ali chegando na fase da juventude e chegando na fase adulta sem noções de auxílio ao próximo, né? Com a mente já deturpada sexualmente, linguagem torpe que vai entrando no vocabulário daquela criança, daquele adolescente, o desejo por consumir cada vez mais, né? Por querer a roupa daquele personagem, querer o boné daquele personagem, querer, né? A vida dos personagens do mundo virtual. O egoísmo, né? E a gente vai observando que as crianças vão aprendendo, absorvendo muita coisa que vai contrário àquilo que nós desejamos que eles aprendam como preparação para a fase adulta. E o último aspecto, nós vemos a santidade e o serviço a Deus, que nós
buscamos, né, instigar, estimular nos nossos filhos, através da educação clássica cristã, a busca pela verdade, que é Cristo, né, pela bondade, pela beleza, a beleza de Deus, a verdade de Deus, a bondade de Deus. Nós incentivamos a prática da santidade, da piedade, porém, os programas de televisão em geral, para crianças, colocam a busca pelo prazer pessoal acima de tudo, né? Incentivam o culto à feiura com desenhos cada vez mais feios, mais distorcidos, mais distantes da realidade, desconstroem os padrões absolutos que nós encontramos na escritura, promovem a sensualidade nas personagens femininas especialmente, mas também nos meninos, e assim por diante. Nós vamos vendo cada vez mais que os programas vão competir com aquilo que nós queremos propor aos nossos filhos. Os perigos são ainda mais devastadores, né, nos conteúdos oferecidos ao público adolescente, seja por meio dos filmes e séries ou nos games ou redes sociais. A Organização Mundial de Saúde, em recente versão da Classificação Internacional de Doenças, usa os critérios para jogos de videogames como Gaming Disorder. E tem uma outra classificação aqui, né, para jogos perigosos, que são causadores de fatalidades, coma, pneumonias, asfixia e outros acidentes decorrentes dos jogos de provocação e violência que existem nas redes sociais e aplicativos, frequentemente usados por adolescentes em vídeos e webcam, denominados de desafios perigosos. Então, com certeza vocês já ouviram falar de algum adolescente que morreu, né, nesses jogos perigosos, esses desafios que são propostos nas redes sociais, nas mídias, nos jogos que eles estão ali, né, tendo contato direto. Essa prática tem sido muito incentivada e é assustador, né, ver que muitos adolescentes estão ali entregues a esse mundo, né, sem serem pastoreados, né, pelos seus pais. E a gente vê que isso também pode chegar aos nossos lares, né, sem a gente sequer perceber. Quando a gente está ali entregando para eles um tablet nas mãos, um computador, um celular, né, com livre acesso à internet. E é muito importante que nós pais tenhamos esse controle, estejamos atentos ao que eles estão vendo ali, né, e tenhamos o controle disso. Nós precisamos estar alertos a isso, né? Nossos filhos podem estar correndo grande perigo. E aqui eu coloquei algumas perguntas para a gente refletir. De que maneira este conteúdo contribuirá para a educação que estou me esforçando para dar ao meu filho, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Será que esse conteúdo ele está contribuindo para o que eu quero oferecer ao meu filho? Será que ele está ajudando nesse processo de educação que eu estou tentando oferecer para ele? Neste conteúdo, eu encontro alguma situação ou personagem que fere diretamente aos mandamentos de Deus? Se eu tenho consideração máxima pela palavra de Deus, se eu tenho consideração máxima por Deus, né? Se eu tenho temor a Deus, se eu quero oferecer de fato uma educação cristã, eu preciso observar isso, esses personagens, esse universo ali virtual. Ele está ferindo os mandamentos de Deus em algum aspecto? A terceira pergunta que eu coloquei aqui é: de que maneira este conteúdo fere os princípios e valores da nossa família? Há algo nele que eu precisarei corrigir ou ensinar diferente depois? Né? Às vezes a gente tá nadando contra a maré ali, colocando o nosso filho para ver um programa e depois a gente vai ter que desfazer. Não, ó, não é assim, não. Ele falou isso, mas não é certo. A gente vai ter que estar sempre corrigindo aquilo e às vezes não vale a pena. A gente tá sempre desfazendo aquilo que eles puderam ver e ter contato ali. Meu filho realmente precisa assistir esse conteúdo? Eu já percebi, né? Eu já vou contar um pouco da minha experiência sobre com as telas, né? Com a minha filha. Mas eu já percebi que as telas não são um problema dos nossos filhos. Eles são um problema nosso, né? Nós é quem temos problemas com isso. Porque nós é quem acabamos oferecendo por causa de nós e não por causa deles, né? Nós queremos colocar ali a tela para que a gente tenha alguma liberdade, a gente tenha um tempo sem crianças, sem adolescentes ali, para que a gente possa ter mais tempo livre, digamos assim. E não diz respeito a eles, mas depois que eles já estão viciados, aí sim diz respeito a eles. O segundo aspecto, para além do conteúdo, né, porque há alguém que possa dizer, encontrei um conteúdo muito bom para apresentar para o meu filho, que não tem violência, que não tem isso, que contribui para a educação do meu filho, mas aí a gente chega nesse outro aspecto, que é a hiperestimulação, que é causada por dois fatores combinados: os efeitos de luz, som e movimento e o tempo de exposição.
Então, mesmo que seja um bom conteúdo, ainda assim pode ser prejudicial para o seu filho estar exposto às telas, né? Mesmo diante de um conteúdo que realmente contribua de alguma forma. E vamos ver um pouquinho sobre o que o Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre isso. O brilho das telas, devido à faixa de onda de luz azul presente na maioria das telas, contribui para o bloqueio da melatonina, para a prevalência cada vez maior das dificuldades de dormir e manter uma boa qualidade de sono à noite, na fase de sono profundo, com aumento de pesadelos e terrores noturnos. Ao acordar, aumento da sonolência diurna, problemas de memória e concentração durante o aprendizado, com diminuição do rendimento escolar e a associação com sintomas dos transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. Existe também o aumento do estresse pelo uso indiscriminado de fones de ouvido, em volumes acima do tolerável, e podendo causar trauma acústico e perda auditiva induzida pelo ruído irreversível, pelo ruído irreversível. E aí, nós vemos que, para além das questões de conteúdo, né, nós temos um problema com o próprio aparelho eletrônico, né? Essas luzes, sons e movimentos que estão ali, né, agitando o cérebro dos nossos filhos, eles podem trazer grandes prejuízos ao sono, à alimentação, né, problemas de visão, problemas auditivos, e são problemas que podem ser irreversíveis, né, na saúde dos nossos filhos. Aqui também eu fiz um paralelo, né, entre as propostas do tempo gasto na educação clássica e cristã e o tempo excessivo diante das telas. Quais são esse paradoxo aqui, esses contrapontos, né, que a gente vai ver aqui. Na educação clássica, com relação ao primeiro aspecto, né, que é o temor a Deus, nós vemos que o tempo na educação clássica pode ser gasto com leitura da Bíblia, tempo devocional individual, livros de histórias bíblicas, livros ilustrados e toda uma dimensão de coisas que nós podemos fazer para estimular o amor à palavra de Deus. Já com tempo excessivo diante das telas, o que acontece com os nossos filhos? Eles desenvolvem o desinteresse pelo exercício devocional. Eles também podem desenvolver incredulidade e apatia pelas coisas espirituais, né? Eles estão tão ali viciados, tão adentrados ali, né, no universo virtual, que eles perdem o interesse pelo culto doméstico, pela leitura da Bíblia, pelas práticas espirituais ali, né, pelo culto solene. Então, eles vão perdendo dia a dia o interesse pelas coisas espirituais. O segundo aspecto que nós vemos é o tempo em família, né? Essa relação de pais e filhos que vai contribuir com a educação clássica cristã. Então, como é que o tempo é gasto nesse aspecto? Leitura em famílias, jogos, passeios, viagens em família, tradições familiares, refeições feitas à mesa, a obediência, a comunicação eficaz, o serviço aos que são de casa, a expressão das emoções, cultivo dos relacionamentos, saber ouvir, ter atenção e etc. Já o tempo excessivo diante das telas, o que produz? Desinteresse pelos relacionamentos em geral, dificuldades na aquisição da linguagem na primeira infância, que é algo também muito falado hoje em dia, né? Que muitos pais têm buscado fonoaudiólogos, né, psicólogos, logo no início da infância da criança, porque a criança não fala, não desenvolveu a capacidade de se expressar ainda, já com 3 anos, já chegando aos 4, mas quando vai se investigar é porque a criança passa tempo demais nas telas, né? Prejudica gravemente o desenvolvimento da linguagem. A dificuldade de expressar emoções e pensamentos, o vício em se alimentar diante das telas, né? Então ela não sabe se alimentar se não tiver aquele estímulo ali televisivo, né? E isso acaba prejudicando muito, ou causando obesidade, ou causando o contrário, né? Uma perda de peso, porque a criança não quer comer porque quer assistir. Ou a obesidade, porque ela come ali alguém colocando na boca, vai comendo sem nem sentir o que tá acontecendo ali, porque tá
ligado no mundo virtual. A indiferença com o movimento da rotina familiar, a dificuldade de concentração, dificuldades para ouvir, dificuldade de esperar, dificuldades para brincar e para obedecer. Então, são problemas que realmente são graves, né, e que competem gravemente, competem diretamente com aquilo que nós queremos propor na educação clássica cristã. O terceiro aspecto, que é o que diz respeito à preparação para a fase adulta, nós vemos aqui que a educação clássica propõe que o tempo seja investido para desenvolver habilidades, dons e capacidades, como, por exemplo, escrever, desenhar, consertar objetos, pintar, construir, imaginar, explorar, aprender a comprar, a vender, servir, cultivar a terra, cuidar de animais, organizar objetos, cozinhar e etc. Nós vemos aqui que existem tantas habilidades que podem ser desenvolvidas, podem fazer parte da rotina das crianças e adolescentes como preparação para a fase adulta, que não sobraria tempo, né, para investir em telas se nós fizéssemos, né, seguíssemos a proposta da educação clássica. Mas o tempo excessivo diante das telas causa exatamente o contrário do que a educação clássica propõe. Perda de interesse pelas atividades do mundo real, o qual se torna enfadonho, lento e sem atratividade, em comparação com o mundo virtual, que é acelerado, muito colorido, né, hiperestimulado. Então a criança está ali com o cérebro tão embebido, né, de estimulação. Quando ela desliga a tela, o mundo real é sem graça, não tem as mesmas cores, os mesmos movimentos, a mesma aceleração que o mundo virtual. Então as coisas se tornam cansativas, né? Ele não tem paciência, a criança não tem paciência de esperar que as coisas aconteçam, esperar que o momento certo chegue, né? Tudo se torna sem graça. E essas atividades manuais também se tornam sem atratividade para a criança. Ela não tem vontade de montar um quebra-cabeça, de consertar um objeto, de desenhar. Ela só quer a vida passiva, né? O cérebro, ele fica passivo ali, só recebendo informações, né? Ele não precisa trabalhar para fazer algo. O quarto aspecto, que é a santidade, né? A glória de Deus, esse é o objetivo, né, da educação clássica cristã. Nós vemos aqui que o tempo deve ser investido para desenvolver a bondade, o amor, a humildade, a piedade, o serviço ao próximo, a prática da oração, o cuidado com pessoas doentes, o aconselhamento, a misericórdia e etc. Mas, em contrapartida, né, o tempo excessivo diante das telas causa o oposto disso. Uma vida centrada em si mesma, o egocentrismo, a busca pelo seu próprio prazer, por satisfazer o seu vício, né, o vício da estimulação. Quanto mais se quer, né? Quanto mais tempo na tela, mais tempo se quer. A criança diante das telas perde muito da sua capacidade de enxergar o outro e, consequentemente, a Deus. E aqui eu coloquei algumas perguntas também para a gente refletir sobre isso. Mesmo com um conteúdo bom ali diante da tela, os nossos filhos, eles perdem se eles passarem muito tempo diante da tela, né? Mesmo com conteúdo ali que a gente considera cristão e tudo, mas a criança, ela fica viciada, então ela não quer saber das outras pessoas, ela não quer saber de Deus, ela tá ali querendo mais e mais alimentar o seu vício. E a gente pode ter a confirmação disso se a gente viveu isso, né? Eu vou já falar um pouquinho sobre a minha experiência, mas quando a gente vive isso, a gente percebe que quanto mais tempo, mais a criança quer. E ela quer mais, e ela quer mais. E nunca fica satisfeita com aqueles estímulos, né? Então, as perguntas que eu coloquei pra gente refletir é o seguinte: que tipo de entretenimento eu posso oferecer ao meu filho que coopere com o que eu e o meu cônjuge desejamos ensinar? Então, existe somente esse entretenimento? Eu posso oferecer outra forma de entreter o meu filho, né? Existem muitas maneiras de a gente entreter. Então, o que eu posso, né, pensar como alternativa? Na minha casa, tem algum serviço útil, algo que ele seja capaz de fazer, que lhe ocupe a mente e lhe sirva de exercício espiritual, moral ou físico? Então, na minha própria casa, sem eu precisar comprar, gastar, mas na minha própria casa, o que eu posso oferecer com aquilo que eu já tenho? É algum serviço útil, algo que ele consiga fazer ali para se entreter? Ou para desenvolver alguma habilidade espiritual,
moral ou física? E a terceira pergunta é: quais os recursos que nós temos que podem servir de jogo e brincadeira, né, para ocupar o meu filho no seu tempo ocioso? Então, existem muitos objetos na nossa casa que podem servir de brincadeira, de jogo ali para as crianças pequenas, né, para as crianças maiores. A gente pode criar com aquilo que nós já temos alguma brincadeira, alguma coisa legal para ser feita para passar o tempo livre, né, das nossas crianças. Ou mesmo quando a gente precisa desse tempo para fazermos alguma coisa, né? Para fazer uma atividade doméstica, lavar uma louça, ou arrumar alguma coisa, escrever algo, preparar uma palestra. Então, a gente precisa ter um recurso, né? Que faça bem aos nossos filhos e não mal. E a gente chegou aqui nessa parte já entrando para nossa conclusão, que é o lugar das telas, né? Será que as telas não têm nenhum lugar, nenhum espaço na nossa família? Será que a gente tem que vender a televisão e não ter mais nada de tela, nem computador, nem tablet, nem celular, para que nossos filhos não tenham contato algum? Será que esse é o grande mal, assim, né, que a gente precisa exterminar? E a nossa conclusão é que não. As telas, elas têm o seu lugar e o seu momento, né? Mas elas precisam ser usadas como uma ferramenta, né? Elas precisam ser usadas com intencionalidade, com um propósito claro, que convirja com os objetivos da nossa família e nunca como um entretenimento individual da criança. Então, as telas não devem ser usadas para entreter meramente. Ah, tá aí, vá, se entretenha, né? É seu divertimento, vá lá. Não. Existem muitas formas saudáveis de divertir uma criança, de ela se divertir, de ela brincar, de ela ter o seu lazer, mas não deve ser a tela, né? A tela deve ser uma ferramenta útil, deve ser algo que vai possibilitar algum conhecimento, algum crescimento em família. Harvey e Laurie Ludor, né, o casal que escreveu o livro Ensinando o Trivium, no seu volume 2 eles declaram: as televisões e os computadores podem ser ferramentas úteis em circunstâncias apropriadas e se estiverem sob controle, mas são como fogo, um servo útil, mas um senhor terrível. Há várias razões legítimas para duvidar do valor para crianças com menos de 10 anos, em especial as em preparação para a formação educacional clássica. Então, nós vimos aqui que eles não recriminam por completo o uso das telas, porém eles não recomendam de forma alguma como entretenimento para crianças de 0 a 10 anos, né? Que seja para crianças maduras, que já tenham habilidades com domínio próprio, né? Que já saibam fazer muitas outras coisas, que já tenham aprendido muitas outras habilidades, que já saibam se divertir sem o mundo virtual, né? E essas televisões, né? As telas, os computadores, eles devem servir como uma ferramenta, como um instrumento ali para beneficiar a família, para beneficiar os filhos, né? E não para trazer um descontrole, né, ou para trazer um retrocesso àquilo que os pais estão querendo oferecer para os seus filhos. Eu aqui deixo um versículo, né, de Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Haverá um tempo, né, que os nossos filhos vão crescer, eles vão amadurecer, eles vão ter condições de saber o que é bom e o que é mal, eles vão saber utilizar os instrumentos e ferramentas ao seu redor para a glória de Deus. Mas enquanto são crianças pequenas, eles dependem de nós, da nossa instrução, da nossa condução. Eles precisam que nós mostremos para eles o que é bom e o que é mal, né? E muitas vezes as telas, mesmo com conteúdo bom, está trazendo malefícios para a saúde deles, não apenas para a saúde, mas também para a educação que nós queremos oferecer para eles. Então, para concluir, eu gostaria de dizer, né, que a educação clássica cristã, como nós temos visto, ela é rica, ela propõe um grande investimento de tempo no convívio familiar, na leitura, na exploração do mundo real, né, que foi criado por Deus, na linguagem, que é o trivium, né, que nós vimos. O trivium são as artes liberais que dizem respeito à linguagem, né? Para que a gente viva o trivium é preciso investir nos relacionamentos, na leitura, na escrita e também na fala, né? Na linguagem, na expressão das emoções, dos sentimentos. A educação clássica propõe isso, né? O uso da linguagem, o uso da mente como um meio para aprendizado e fixação do conhecimento de Deus e das suas obras, sobrando pouco ou nenhum tempo para perder com conteúdos que competem com os propósitos dados por Deus aos pais. Nós esperamos, né, que diante de Deus, do que Ele ordena, né, que nós façamos, do Deus a quem servimos, nós tenhamos perseverança e sabedoria
para utilizarmos bem a autoridade que nos foi dada para o exercício da nossa missão como pais, não entregando o corpo e os corações dos nossos filhos aos ensinos perigosos, né? A ensinos perigosos que os distanciam do caminho eterno. E para concluir, eu gostaria de contar um pouco da minha experiência, né, como mãe, que a minha filha tem apenas 3 anos, né? Mas eu fui uma mãe que entregou minha filha às telas, né? Entregou a filha às telas. Eu, desde bebezinha, mesmo lendo, né, sabendo algumas coisas, eu não acreditava que de fato trouxesse tantos prejuízos para a educação dela, ou para o crescimento dela, para o desenvolvimento. Então, quando eu estava lá, né, na agitação do dia, com tantos afazeres, eu ligava, né, escolhia um bom programa, um bom desenho para ela e colocava para ela. E assim ela foi se habituando, e de repente aquela programação já não era mais interessante, ela queria outra, e pedia outra, e pedia outra, e acabou o estoque, né, de programações que eu considerava boa e saudável para ela, e ela via até enjoar, não queria mais, queria permanecer na tela, mas com outras programações, porque aquelas já estavam saturadas para a mente dela. Para minha tristeza, ela começou a desenvolver desobediência, rebeldia, dificuldades para se alimentar, dificuldades para dormir. E aos 2 anos e meio, ela precisou usar óculos, né? Ela já usa óculos, ela tem só 3 anos e meio e já usa óculos há 1 ano. Então, foi muito difícil, meu coração ficou muito apertado, né? Quando eu percebi que eu trouxe muitos prejuízos para a saúde e para a mente dela, né? Para o coração dela. Então, foi quando, de fato, eu fui convencida, né, pelo Senhor que eu deveria substituir imediatamente, né, o que eu estava oferecendo para ela, mesmo considerando que são programas bons, interessantes, né, que podem trazer alguma educação e tal, mas eu usava como entretenimento para ela, né, eu não usava como uma ferramenta útil para mim, para a educação que eu queria ofertar, eu usava como entretenimento para ela, porque eu precisava daquele tempo para fazer alguma coisa. Então, o cérebro dela se viciou a tal ponto, né, que ela não conseguia mais se alimentar bem, não conseguia dormir bem, e os seus olhinhos, né, tão pequenos, tão imaturos ainda, estão em formação, mas já estão precisando de óculos, né? Então isso para mim marcou muito, e eu percebi que eu precisava estudar e precisava decidir, né, tirar de fato as telas. E o que me fez tirar as telas não foi simplesmente porque eu tive força de vontade ou porque eu consegui, né, mais do que outras mães, eu consegui tirar a tela. E não foi isso. Foi compreender o que Deus queria que eu fizesse e não que eu deixasse de fazer, né? Quando eu percebi que eu precisava investir tempo, né, me relacionando com a minha filha, ensinando para ela atividades, né, que vão favorecer o desenvolvimento dela para a fase adulta. Quando eu percebi o que eu precisava fazer, eu comecei a investir no que eu precisava fazer. E acabou diminuindo as oportunidades de colocar ela nas telas, né? Então eu já não tinha mais espaço na rotina para colocá-la diante das telas. Então eu queria apenas compartilhar essa minha experiência pessoal, porque eu sei que pode ajudar, pode ser o caso de alguma família aqui e pode contribuir para essa tomada de decisão, né? Eu e meu esposo, nós sempre gostamos muito de ver filmes e hoje nós tiramos a televisão da nossa sala. Agora ela não é mais uma tentação para o dia a dia das meninas, né? E ela é um recurso para nós adultos, né? Ela foi levada para o nosso quarto, que não é o ideal também, mas nós usamos lá apenas, né, em ocasiões especiais ali que a gente quer ver um filme, quando as meninas já dormiram, a gente quer ficar ali, então a gente vê um filminho e tal, uma série, algo juntos, mas de forma pontual, não faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina mais, né? Então, foi um caminho que nós encontramos, né, dentro da logística da nossa casa, mas que cada família pode encontrar a sua própria maneira, né, de lidar com as telas. Eu espero que tenha sido edificante para você, que Deus abençoe você, sua família, seus filhos e que os ajude, né, nessa caminhada de educar filhos para a glória de Deus. Deus os abençoe e até mais.